Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sou Sou no Frieren, que teve outro episódio fantástico e muito emocionante. Então bora lá! E galera, antes de começar o vídeo, eu só queria pedir para você que gosta de Sou Sou no Frieren e para quem quer apoiar o nosso trabalho, para deixar um like, porque ajuda demais o canal. Então se puder fazer esse bem pra gente, eu serei muito grato, beleza? Mas agora, bora pro vídeo! Então pessoal, o episódio começa mostrando a Fern e o Stark brigando e o Stark muito puto falando que ela tava sendo injusta com ele e etc. Aí o Stark sai muito puto e depois revelam que a Fern ficou brava com ele porque ele não comprou um presente pra ela, meio que não se lembrou do aniversário dela, né? E assim, cara, a Fern braba é muito engraçada porque, tipo, ela faz umas caretas muito engraçadas e assim, as situações são realmente cômicas e também acrescenta um pouco para o crescimento dos personagens, né? Mas assim, vamos convir uma coisa, Osvaldo e galera. Cara, a Fern seria uma pessoa muito chata de lidar. Se você trouxesse ela pro mundo real, né? Porque lá é engraçado porque é anime. Mas agora, imagina ela no mundo real, Osvaldo, galera. Nossa, vai ser meio chata mesmo. Ela seria chata demais, cara. Seria muito pé no saco. E aí, assim... depois o Stark vai embora e o pessoal fala com ela que ela deve ter passado um pouco do ponto, não é mesmo? Aí ela até chuta o coitado do Sain lá e... Depois sai também pra falar com o Stark. Só que quando ela vê o Stark, ela meio que, né, percebeu, provavelmente que exagerou, não sabia o que fazer, acabou desistindo. E aí ela vai lá falar com o Sain. E aí eles têm uma conversa bacana, ele fala que ela, né, realmente exagerou um pouco e que o menino é distraído, ele talvez nem saiba quando que é o aniversário dele, quanto mais o dela, né? E assim, e ela até fala uma hora, mas eu até dei um presente pra ele, tipo, porque a Frieren lembrou ela. Vocês vão lembrar que a Frieren falou e ela ficou, Frieren, só hoje que você me fala, tal. Senão, ela teria esquecido também, cara. É que ela é muito emotiva. A Fern, eu acho que ela é tão sensível que acaba... né, exagerando e tendo umas reações um pouco extremas, né? No mínimo extremas. E depois o Sen compra um presente pra Fern, entrega pra ela e fala pra ela se expressar melhor pro Stark, pra eles conversarem, porque senão ele não vai saber o que ela pensa, certo? E aí ela toma coragem e vai falar com o Stark. E quando os dois estão conversando, o Stark mostra de novo que é um cara muito legal, né? E ele não teve culpa nenhuma pra mim, pelo menos nessa situação. E mesmo não tendo culpa, ele pede desculpas e fala pra ela que ele tava querendo comprar uma coisa junto com ela, né? Só que pra comprar junto com ela, ele queria fazer isso no dia do aniversário dela. Só que ela ficou puta que não tinha comprado nada e provavelmente começou aquele mal entendido naquele momento. Isso. Né? Mas ele aparentemente tava até lembrando do aniversário dela. E depois dessa reconciliação, mostra uma cena muito legal e também até bem profunda. Que foi quando mostrou a Frieren olhando os dois lá de cima do telhado e o Sain chegando pra olhar também. Aí eles começam a conversar e é muito legal que uma hora o Sain fala bem assim, os jovens são assim mesmo, eles não entendem coisas sobre o relacionamento, só pessoas mais velhas como a gente, né, adultos, que entendem essas questões de relacionamento. E a Frieren, entende o que é de relacionamento? Aí ele, não, esquece, são 3 crianças. E tipo, o grupo é meio que isso mesmo, são 3 crianças no quesito de relacionamento. Nossa senhora, é um bando de tonto, coitados, né? E aí é mó legal que tem uma cena que tem que destacar aqui, que tem que mostrar, o Osvaldo vai colocar aqui na tela, que é a Frieren deslizando no telhado. Dá uma olhada. E aí o Sain até uma hora também se pergunta do porquê que a Fern foi pegar conselhos com ele e não com a Frieren, né? E aí meio que o anime deu a entender que é porque ela vê nele mais ou menos a imagem do Reiter. E também vamos convir que a Frieren, pra questão amorosa, é a mesma coisa que nada. Então não faria o menor sentido procurar ajuda na Frieren, coitada. Tá mais pra Fern ajudar ela do que ela ajudar a Fern. E aí, ela fala, até a Frieren fala que provavelmente ela tá comparando ele com o Reiter. Ele fala assim, nossa, ele parecia um adulto tão correto, tão, né, certo. Me comparar com ele
Aí a Frieren fala, cara, não tinha nada de certo. Pô, o cara vivia bêbado, aí fica mostrando ele todo bêbado. E o Himmel, cara, ele virou um morto-vivo. E depois ela fala que ele também era cheio de frescura com a comida. E ele jogando azeitona no prato dela, que acha que ele não gosta. Cara, eu me identifiquei muito, que é a mesma coisa que eu faço quando tem passas na minha comida. É exatamente isso. E ainda... depois fala que ele ainda é mentiroso, que ele comprava as bebidas e falava, eu não bebi não comprei nada não, escondendo a bebida, é muita cara de pau. Aí ela fala, nada, ele era todo errado, se bem que você é um pouco pior. Aí, tipo, aí ele, nossa, obrigado, né, tipo, que sinceridade nota 10 da Frieren. E aí vem um momento muito bonito, que é quando a Frieren lembra de um momento dela com o Reiter. E ela fala pro Reiter, que já tava bem velho, que ele se tornou meio que um adulto digno. Né, que ele se tornou, parece, um senhor diferente do que ela estava acostumada a ver. E ele fala uma coisa muito legal, que na verdade ele continua com a mesma cabeça de quando ele era criança, mais ou menos. Então aquele Reiter do grupo do herói, na época que estavam atrás do Rei Demônio, era basicamente o mesmo Reiter do final da vida. Só que agora ele tinha responsabilidade, ele tinha Ferne. Então assim, eu achei isso bacana, porque muitos adultos ainda têm esse lado meio jovem, internamente, só que às vezes as responsabilidades da vida não permitem que você faça coisas que você fazia quando era mais novo, né? Então o Reiter falou isso e falou que é meio que um sacrifício que ele tá fazendo, agir daquela forma pela Ferne. E aí a Frieren até fala que vai elogiar ele pelo jeito que ele tá se comportando, e aí ele fala, mas você como elfa nem deve saber como elogiar um ser humano, você não tem nem os nossos mesmos sentimentos. E aí ela faz uma coisa que ela meio que copiou, porque sempre que ela tava triste, o que todo mundo fazia pra acalmar ela era passar a mão na cabeça dela. Né? Aconteceu isso quando o Himmel morreu. Porque não tem como você se comunicar direito com ela pela fala, pelo menos não emocionalmente. Então o toque, às vezes, né, passa a emoção que você quer. E ela fez a mesma coisa com o Reiter. Ele falou, olha, foi melhor do que eu imaginava. E depois ela faz, já voltando no tempo atual, ela faz a mesma coisa no Sain. E aí ele meio que fica feliz também, ele reconhece a ideia dela, e ela fala até que ele é um adulto decente, digamos assim. E aí a cena termina com ele falando, ai, como eu queria que fosse uma senhora fazendo isso comigo. Ele pensa na velha. Aí ela, então pode ficar feliz, eu sou a mais velha daqui, tipo... Não é o padrão dele, cara. Não. Desculpa, Frieren. E na cena seguinte, o anime já mostra a Frieren e o grupo dela indo pra, sei lá onde, lá pro norte. E aí a Frieren vê que a Ferne ganhou uma pulseira, um presentinho do Stark, e fala que tem um anel com o mesmo símbolo. E aí ela começa a procurar o anel, que naquela bagunça dela interminável, naquela mala tosca dela. Aí ela acha o anel e mostra que foi o anel que o Himmel entregou pra ela. E aí é mó legal, porque chega um pássaro gigante, pega a carroça, dá um puta de um rebuliço lá dentro, e o anel dela caiu. Da mão dela. E aí eles estão sendo levados pelo pássaro, e o coitado do cavalo, lá pendurado, coitado, desespero do caramba. E aí a Frieren fala, nossa, fomos... pegas por um monstro, e aí eles começam a tentar arranjar uma solução, o que eles podem fazer, e eles perguntam, dá pra voar não? E a Frieren explica uma questão da magia da época, que já que a magia de voo é muito recente e foi copiada dos demônios, o pessoal não sabe o princípio dela, como que ela funciona, é só uma cópia, então eles não conseguem adaptar pra colocar essa magia na carroça ou em outras pessoas, então é uma coisa muito difícil, né? Só pra demônios que voar é uma coisa mais simples. E aí ela fala que não tinha jeito, que não dava pra fazer isso. E assim, naquele momento, o único que me representou foi o Stark. Porque caramba, tava todo mundo muito calmo, bicho. Tem um pássaro levando vocês a, sei lá, dezenas ou centenas de metros de altura. Ele pode soltar. E tava o outro cara lá fumando, a Ferne na boa, a Frieren falando como se... tudo tivesse na paz. Porra, até o cara da carroça, né? O carroceiro tá quietinho lá. Até o carroceiro uma paz de espírito. O carroceiro deveria ser um herói level 20 aí. Não é possível. O cara é um aventureiro, né, cara? Né?
pra ficar calmo nessa situação. Né? E aí o Stark era o único que tava mais afobado. Tá. E ainda chega a Frieren, genialmente fala, eu vou voar com sei lá quem. Você consegue, Fernie, voar com o Sain? Ela, consigo. Aí o Stark, beleza, mas e eu? Ela fala, você é um guerreiro, você pula? Aí ele, você tá doido, eu vou morrer. Ela, mas que estranho, porque o Sain sempre... O Sain não, foi mal, o Aizen, que é o mestre dele, sempre pulava de qualquer altura e nunca se machucava. E aí mostra um flashback que é genial de engraçado. Porque assim, tá lá o Himmel e a Frieren lá embaixo, o Reiter se matando pra descer na cordinha, e de repente o anão pula. Só que ele não pula nem de pé, ele pula de cabeça, cara. O anão é muito sem noção, ele cai de cabeça no chão, faz um buraco danado e levanta com uma cara, dá uma olhada na cara que ele faz. E a cara que o Reiter fica olhando pra ele. E aí a Fernie fala, cara, é o Aizen que é muito doido, que é fora dos padrões, o Stark vai morrer. Vai. E aí chega o Sain e fala assim, olha, mas é bom de se apressar, porque esse bicho vai jogar a gente no chão. E a Frieren, beleza, ela vai correndo, pô, ficou bem feita a movimentação dela, vocês viram essa cena, né, que ela vai correndo pela carroça, cara, ficou muito bem feita a movimentação, ela pula, dá um poderzão no ar, no monstro, mata ele, o Sain fica chocado, que ele não deveria saber ainda como que ela luta, até deixa o cigarro cair da boca, e aí eles caem. Só que a Frieren consegue usar a magia dela, e eles não morrem. Aí tá todo mundo caído no chão, e chega a Frieren e fala assim, o plano foi um sucesso. Aí mostra o Stark caído, você chama isso de sucesso? E depois o Sain, você chama isso de plano? Não, tipo, foi muito engraçada a cena. Foi, cara, e uma coisa interessante, essa cena não tem no mangá, só mostra eles caídos no chão. Essa parte dela falar que o plano foi um sucesso e a resposta do Stark e dos Sain foi uma adaptação. E é isso que é uma adaptação decente, né? Você botaram umas coisas a mais que, cara, aquele momento foi muito engraçado. Vai dizer que não. Imagina se cortasse aquilo. O episódio ia perder alguma coisa, não é? Então a adaptação foi maravilhosa. E falar nisso, repara no seguinte, porque quando a carroça caiu, a única coisa que tava levitando era o cavalo, o coitado do cavalo. Provavelmente a Frieren colocou a magia nele, né? Porque ela não conseguia colocar na carroça, ela tava com a magia no cavalo, e o bicho tava flutuando sozinho ali. Foi muito boa, e a cena vai estar aqui na tela em algum momento. Mas logo depois disso, eles dizem que a carroça foi toda quebrada, então eles vão ter que ficar um tempo lá, alguns dias lá, pra consertar a carroça e conseguir seguir viagem. E nesse tempo é legal que o Sain vê a pulseira da Fernie e fala, olha, você ganhou um presente, né? Ela falou, foi o presente do Stark-sama, tal. Bom, legal, aí ele chama o Stark, pô, você deu esse presente pra ela, né? Ele, foi difícil, viu? Foram 3 horas olhando pra cara dela, ver o que ela tava achando dos presentes, mas eu consegui dar. E aí ele falou assim, pô, parabéns, eu achava que você era meio lerdo, pô, mas mandou bem. Deu logo com o símbolo de uma Lotus espelhada. Aí ele, como assim? Porque essa Lotus espelhada é um símbolo de amor eterno. É uma coisa que você dá pra alguém que você ama. Nossa. E ele fica assim, aí chega a Fernie, Stark? Ela faz um Stark. Aí ele, não era isso não. E ele tenta se explicar. Você acha que eu vou saber a mensagem das flores, sei lá o quê? E ela, a Fernie, com a sensibilidade de uma mula, Já fala tá braba já. Não, ela tem a sensibilidade de um elefante numa loja de cristal, de uma mula. Ela fala assim, lógico que um idiota igual você não ia saber isso. E ele, você também não sabe. E eles ficaram naquele clima muito engraçado, mas muito bom mesmo. E também no meio dessa loucura toda, é mostrado que a Frieren tá toda noite saindo pra procurar alguma coisa. Que já dá pra entender que é o anel dela, que ela tava na mão, né, quando aquele pássaro apareceu lá. Porra, pássaro, mas que momento ruim pra você aparecer, hein? Mas aí provavelmente o anel caiu e ela tava procurando. Mas na última noite que eles iam ficar lá, a Fernie resolveu seguir a Frieren, ir atrás dela, nesses passeios noturnos dela, e viu ela procurando alguma coisa. Aí ela falou, ô Frieren, você tá procurando alguma coisa? E ela contou que tinha perdido o anel que o Himmel deu pra ela. E a Fernie falou, bom, vou te ajudar. E começou a procurar, ajudar a Frieren a achar. E falou assim, olha, a gente vai ficar aqui até achar. E a Frieren, não, se eu não achar até amanhã, a gente vai embora. Ela fala uma coisa muito triste, né? Ela falou assim, olha,
Eu já me acostumei a perder coisas, a deixar coisas pra trás. Sim, é outra referência àquela imortalidade dela, né? Que tudo que ela ganha é temporário, ela perde e tem que seguir sem aquilo. Então, ela falou, qualquer coisa eu vou seguir, nem é a única coisa que o Rímel me deu mesmo. O que você via claramente que ela tava muito triste. Mas a Ferne falou que não. E no dia seguinte falou com o carroceiro lá. E por uma obra da deusa, não é possível. Foi a deusa que fez aquilo. E o cara falou, olha, eu te entreguei exatamente isso. Um pergaminho que ajuda a achar itens perdidos. E aí a Frieren pega, aprende a magia e usa a magia dela pra identificar o local. E uma coisa importante que eu esqueci de falar é o seguinte, que quando ela falou que tinha perdido o anel, a Ferne falou assim, olha, esse anel que o Rímel te deu é de uma lótus espelhada. Você sabe que essa lótus espelhada significa o amor eterno, né? E a Frieren falou, eu não sabia. Mas o Rímel também não sabia. E grava isso, que é importante. Porque depois que a Frieren acha o anel, ela lembra do momento que o Rímel deu esse anel pra ela e que foi um dos momentos mais bonitos da obra até agora, um momento realmente emocionante. Porque o Rímel chegou e falou assim, olha, você trabalhou duro pra matar o rei demônio, então escolhe alguma coisa aí. E aí ela meio não entende nada, pegou o primeiro que viu. Aí ele, poxa, escolhe mais seriamente, já pegou o primeiro que você viu assim. Mas aí ele pega o anel e na hora que ele vê a tal da flor, da lótus espelhada. E olha a reação dele. Ele claramente sabia o que era aquilo. Ele olhou, ele meio ficou assim, tomou um susto. E ela, o que foi? Ele, não, nada. E é agora que vem um dos momentos mais aguardados e mais lindos da obra, que é o momento que o Rímel decide dar o anel pra Frieren, e aí ele se ajoelha, né, porque ele fala, cara, eu tenho a chance de dar um anel que representa amor eterno pra pessoa que ele realmente ama. Então ele faz uma coisa linda, né, que ele abaixa, se ajoelha, pega a mão da Frieren e coloca esse anel que simboliza o amor eterno no dedo dela. Então assim, ela não entendeu, mas aquilo foi basicamente uma confissão de que ele amaria ela para sempre. Foi quase um pedido de casamento. Se ela entendesse, se ela tivesse entendido o que ele queria, e se ela já tivesse compreendido melhor os sentimentos dela, era ali que eles casavam, né? E o Rímel, por mais que a gente brinque que ele seja um cara lerdo, cara, essa atitude, se ele faz com a mestra da Frieren, com a Flame, eles casavam. Não é que a Flame era malandra. Agora, foi com a Frieren, e ela não entendeu. Mas que aquilo foi uma declaração de uma beleza monumental, foi. E o anime fez questão de botar uma trilha sonora, sabe, incrementar a cena, porque no anime, no mangá só mostra ele colocando ajoelhado o anel na Frieren. E no anime, cara, a música, toda a construção do momento, a expressão da Frieren que não mostra no mangá, foi uma obra, assim, linda. E aquele momento foi muito comovente. Eu tenho certeza que muita gente que gosta da obra deu uma lacrimejada nesse momento. Vai falar que não, vocês aí. Comenta aí se vocês choraram ou não. Porque esse momento foi maravilhoso. E aí mostra, depois de mostrar essa cena linda, mostra eles andando na carroça. E a Frieren feliz por ter achado o anel. E aí ela pergunta, ô Ferne, e me diz uma coisa, por que você tem uma pulseira com essa lótus espelhada também? Ela, é porque o Stark é um idiota. Coitado. Aí ele, que maldade, cara. E tipo, coitado do Stark, o Stark sofre, né? E gente, eu tô muito feliz do Sain tá no grupo. E eu queria que ele ficasse muito tempo, porque assim, ele é o único alívio pro Stark, coitado. Porque o Stark fica no meio daquelas duas doidas ali, tá complicado. E o Sain meio que entende ele, dá uma moral pro menino, né? E eu tô gostando muito da dupla Sain e Stark. Na boa, eles são muito legais. E assim, então, termina o episódio, que foi a adaptação do capítulo 29 e 30 do mangá. Eu estou falando, Oswaldo, não corte. Mas é isso que eu queria falar com vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, porque ajuda muito. Também se inscreva no canal, porque eu falo de Sousou no Frieren toda semana. Beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês e até a próxima.